Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse dia onde nós celebramos a memória litúrgica de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, a palavra de Deus nos apresenta um modelo de fé que é esta viúva de Sarepta, que alimentou, que foi canal da divina providência para o profeta Elias num tempo de escassez. Algo deve nos chamar a atenção nesta passagem bíblica, que são as características desta mulher. Primeira característica dessa mulher: ela era viúva. Uma vez que ela era viúva, ela era desprovida dos cuidados terrenos por meio de um marido, de um esposo que poderia colocar o pão de cada dia na mesa, não só dela, mas do seu filho, da família. Então, uma vez que ela era viúva, era desprovida dos cuidados terrenos por meio de um esposo. Segunda característica desta mulher: era pobre. Ela tinha somente um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, foi até apanhar lenha para fazer um pão. E diz a palavra que depois que eles se alimentassem, ela mesma disse, que depois que se alimentassem desse pão, eles dois iam esperar a morte, porque não tinham mais nada. Então eram de fato uma família pobre. Então viúva, pobre. E a outra característica, que ela tinha um filho. A palavra dá a entender que era um filho único. Então imagina, uma coisa é você ser viúva e pobre sozinha. Outra coisa é você ser viúva, pobre, com um filho para cuidar, com uma boca para alimentar. Então, quando nós enfrentamos dificuldades sozinhos é uma coisa, mas quando tem um filho ou filha ou filhos, a preocupação é em dobro, mais com os filhos do que com a gente mesmo. Quem é pai e mãe sabe muito bem o que é isso. Às vezes se preocupa mais com os filhos do que consigo mesmo. Então, essa mulher era viúva, pobre e tinha um filho único. Mas aqui nós encontramos algo extraordinário, muito bonito, que apesar dela ter essas condições precárias, essas dificuldades, ela não negou a ajuda, o cuidado para o profeta Elias. Gente, ela tinha todo o direito de dizer não para ele. Ela até confiou na palavra do profeta Elias. Ela retrucou: só tem um pão para mim e para o meu filho, eu não posso, né? Mas ela confiou na palavra do profeta Elias. Mais do que na palavra do profeta, ela confiou na palavra divina. Então, ela tinha todo o direito de chegar e explicar, e com uma explicação bem fundamentada: eu sou viúva, pobre, tenho filho, uma boca para alimentar, eu não posso te ajudar. Pode ir ali com o meu vizinho, ele é solteiro, ele trabalha bem, ele tem um bom emprego, ele pode te ajudar melhor do que eu não tenho condições. Mas ela não deu nenhum tipo de desculpa ou coisa desse tipo, mas ela ajudou. Essa mulher, ela vem nos ensinar que ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer para o seu irmão, para o seu próximo, para algum necessitado. Essa mulher vem nos ensinar esta realidade, que sempre vai existir alguém mais necessitado do que nós.
Veja, tudo bem, ela tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E o profeta Elias não tinha nada. Estava na maior escassez. Então ele estava mais na dificuldade, mais necessitado que a própria viúva com o seu filho. Gente, um conselho que eu quero dar para vocês, você que me acompanha de casa, onde você estiver, de vez em quando, agora nesta pandemia não dá para fazer isso, mas de vez em quando, vai visitar assim, alguma periferia da sua cidade, um lugar assim onde você sabe que tem muita dificuldade financeira, e vai andando pelas ruas, não somente pelas ruas, entre também na casa de algum necessitado ali, bate na porta, entra para você perceber o quanto que tem pessoas mais necessitadas do que a gente. Depois de sacerdote, até mesmo antes da ordenação sacerdotal, nas pastorais da vida e depois para administrar a unção dos enfermos, para algumas pessoas, eu tive a oportunidade de ir em casas de pessoas que o chão ali era de barro, era de terra mesmo, que era uma casa de fato inacabada, a parede, uma parte com papelão, outra parte com tijolo, não é rebocada, como fala aqui lá em Manaus, é embuçada, mesa, não tinha mesa para sentar-se para comer, e eu ali como sacerdote fui dar unção dos enfermos para aquela pessoa que estava enferma, doente. Então isso fez bem para mim, não para mim um bem, porque na verdade eu fiquei meio que, meu Deus, que situação é essa? Mas eu digo que fez um bem para mim, porque quando eu voltei para minha casa, eu valorizei mais o que eu tinha. Engraçado que passou um filme na minha cabeça, quando eu entrava em casa, via ali, tudo, e passava um filme na casa daquelas famílias que eu fui visitar. Às vezes, nós estamos mais preocupados com aquilo que nos falta e não valorizamos aquilo que nós temos, aquilo que é dádiva, que é presente de Deus para nós. Ficamos mais com aquilo, falta isso, isso e aquilo, e não olhamos aquilo que nós temos. Tem muitas pessoas que quereriam pelo menos ter o pouco que você diz que tem. Você já parou para pensar? Tem muitas pessoas que quereriam pelo menos a metade do que nós temos. E olha que nós às vezes reclamamos porque queremos sempre o melhor, o melhor, o melhor. Mas tem pessoas por aí afora que não tem nem mesmo um pouco do que a gente tem. Aqui eu não quero partir para a parte emocional, sentimentalista. Aqui eu quero chamar a atenção de que existem pessoas necessitadas mais do que a gente. Mas sabe qual é o problema? Porque nós estamos tão fechados em nossos problemas, em nossas necessidades, nos nossos desejos, que nós muitas vezes não levantamos a nossa cabeça e olhamos para o lado, para o vizinho, ou então para a vizinha, para perceber que aquela pessoa muitas vezes não tem nem a metade ou menos do que a gente. Porque estamos tão ali olhando para o nosso próprio umbigo, que a gente não tem a capacidade de perceber, de notar que tem pessoas necessitadas de algo, que às vezes nós temos como supérfluo. Essa é a situação. Porque outra tentação, alguns podem falar, mas é a providência de Deus, nós até agradecemos, nós temos isso e aquilo, graças a Deus. Mas será que Deus ele é providente somente na nossa vida? E na vida daquelas famílias ele não é providente? Ele não age com providência? Está certo que sempre vai ter alguma diferença de classes, mas mesmo assim, às vezes, por causa de uma má administração das autoridades, isso ou aquilo, mas mesmo assim, às vezes a providência divina passa por nós para chegar nas casas das famílias necessitadas. Mas sabe qual é a dificuldade que nós temos? Que nós não sabemos viver com o necessário. Nós queremos sempre ter algo melhor, 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 melhor. Não sabemos viver uma vida na austeridade, na ascese, somente com o necessário. Se temos isso agora, mas eu quero ter um melhor amanhã, e depois, e depois, e depois. Aí isso atrapalha às vezes de ajudar o próximo, de ajudar o necessitado, porque nós queremos sempre mais comodidades, 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 não sabemos viver com o necessário, e aí adquirimos o que? Coisas supérfluas, que não são tão essenciais, tão importantes. Você já parou para pensar que as pessoas onde Deus dá mais a divina providência são as pessoas despojadas, que não são apegadas às coisas? Você pode perceber uma pessoa que Deus nem
Deus, mas que ganha muitas coisas, é uma pessoa despojada, ela não é apegada, ela não é assim cheia de frescura, desculpa a palavra, não é cheia assim de não, ela sabe viver como necessário, o tanto que ela ganha, ela dá, ela passa, né? Ela ganha, mas ao mesmo tempo ela dá para quem necessita, tá vendo? Ela não é apegada. Quanto mais nós somos desapegados das coisas, mais a providência santíssima age na nossa vida. O problema é que nós retemos, queremos ter o necessário, mas mais do que o necessário queremos ter mais e mais. Aí a providência não age conforme Deus quer, porque nós não nos abrimos para ajudar o próximo, ficamos olhando somente para a nossa comodidade, mas não olhamos para aqueles que necessitam mais do que a gente. Uma pessoa despojada, que sabe viver com o necessário, a providência santíssima age para ela e para as pessoas que estão ao seu redor. Mas uma pessoa que retém, dá mal para ela, porque só pensa em si, só pensa no seu próprio querer, no seu próprio umbigo. Esta viúva não pensou somente nela, no filho dela, ela ajudou também o profeta Elias. Interessante que essa palavra, para encerrar, faz uma alusão à cruz, porque esta mulher diz que foi apanhar 2 lenhas para cozinhar ali o pão. Ou seja, essas 2 lenhas remetem ao lenho da cruz. Se colocar uma das lenhas em vertical e outra horizontal, forma uma cruz. Amar o próximo, todo gesto de caridade exige renúncia. Nem todo mundo tem essa capacidade de renunciar a si mesmo para ajudar o outro. Nem todos. Porque a partir do momento em que eu dou algo para alguém, a partir do momento que eu não só dou algo material, mas quando eu me dou para outra pessoa, eu estou renunciando a mim mesmo, eu estou renunciando o meu egoísmo, eu estou renunciando o meu orgulho, a minha prepotência, a minha autossuficiência. Então, para fazer todo gesto de caridade, para amar o próximo, passa também pela cruz, pela renúncia. E nem todos têm essa força, essa capacidade de renunciar a si mesmo para amar o próximo. Por quê? Porque, olha, só quer reter, só quer para si, para si. Sabe por que muitas pessoas agem assim? Porque nunca faltou nada na mesa dessa pessoa. Por isso que ela age assim, pensando somente em si. Porque nunca faltou comida na mesa dela, porque nunca faltou nada de essencial, mas no dia que faltar, ela vai perceber. E tem muitas pessoas por aí que vivem há anos que ela experimentou agora que falta algo. Isso é interessante. Nós só sentimos a dor mesmo quando não passamos por ela. Enquanto não tem um beliscão na nossa pele, a gente não valoriza aquilo que a gente tem, e a gente percebe que tem muitas pessoas que vivem uma vida dessa, que começa a doer na gente. Não esperemos chegar nesse ponto não, para amar o próximo, ou para perceber que tem pessoas que passam por essa realidade que não passamos. Não, sejamos dóceis à palavra de Deus. Esta mulher é um verdadeiro modelo de fé. Tinha todo o direito de dizer não para o profeta Elias, mas disse sim. Mais do que para ele, disse sim à providência santíssima. Disse sim a Deus.